Louvado seja Deus, irmãos, porque nós estamos aqui num domingão ensolarado desse, abençoado desse, e nós estamos aqui juntos, na casa do nosso Deus, em adoração ao nosso Deus, junto do povo de Deus, para a glória de Deus. Isso é um presente, é um privilégio que nós temos a cada domingo. E como foi proposto, irmãos, no mês de fevereiro, nós iniciamos uma série chamada Estamos Aqui. Falamos que nós, como Igreja Evangélica em Andradas, como este é o mês que nós completamos 4 anos, falamos que nós estamos aqui como igreja. Falamos que na semana passada estamos aqui para a cidade, e hoje nós falaremos que nós estamos aqui com uma missão. E você já parou para pensar qual é o seu propósito ou por que você está aqui na cidade de Andradas? Talvez a cidade de Andradas seja para mim e para vocês o lugar onde nós nascemos, crescemos, formamos nossas famílias e provavelmente vamos morrer. Talvez a cidade de Andradas seja para nós um lugar onde nós nos sentimos bem, amamos e desejamos permanecer aqui para o resto das nossas vidas. Ou para alguns um lugar de muitas tristezas, de muitas alegrias, ou um lugar onde que, como cristãos, nós não devemos nos envolver muito com a cidade. Dentre nós existem diversos olhares sobre o motivo pelo qual nós estamos aqui. Contudo, meus irmãos, como discípulos de Jesus, como aqueles que foram alcançados por Jesus e como igreja, nós não podemos deixar de enxergar que Deus nos plantou aqui na cidade de Andradas, nos trouxe aqui de diversos lugares do mundo, do Brasil. Nós poderíamos ter ido e nascido na Europa, nunca conhecer Andradas. Poderíamos ter nascido em outros lugares da África e nunca saber que Andradas existisse. Poderíamos estar em outros lugares do mundo sem saber que Andradas existisse, mas Deus nos plantou aqui, nos enviou para cá, para a cidade de Andradas, com uma missão. E eu gostaria de pensar com vocês hoje exatamente sobre isso, sobre a nossa missão como igreja e como discípulos de Jesus na cidade. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo na cidade? Por que Deus nos enviou exatamente para cá, para essa cidadezinha de um pouco mais de 40 mil habitantes, aos pés da Serra da Mantiqueira? Por que Deus nos enviou para cá? Qual é a nossa missão como igreja e como discípulos de Jesus? Eu gostaria de ler com vocês Atos capítulo 17. A partir do versículo 16, eu vou ler até o final do capítulo. É uma narrativa, Lucas está narrando um evento, um acontecimento, um fato na vida de Paulo, e eu quero ler com vocês para que tenhamos a ideia completa desse texto. Atos 17, a partir do versículo 16, diz assim, ouça com fé a palavra de Deus. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele.
Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a este respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar? Senhor, te damos graças por teu amor, tua bondade, tua fidelidade e tua misericórdia. O Senhor tem sido bom conosco, e até aqui nós podemos entregar um culto racional ao Senhor, onde cantamos, ouvimos e proclamamos participativamente a tua palavra, onde apresentamos nossas petições, intercedemos, fomos edificados. Queremos, Senhor, neste momento, ser alimentados por tua palavra. A tua palavra vem ao nosso coração como a tua voz, nos ensinando, nos instruindo, nos corrigindo e nos chamando. Por isso, dê a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã sensibilidade para ouvirmos tua voz no poder do Espírito Santo, que ela vá ao nosso coração e que ela cumpra o seu papel e que a tua obra seja feita em nós para o louvor da tua glória, Pai. É assim que nós oramos, crendo que o Senhor
falará conosco individual e diretamente, e conosco também como igreja. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. No capítulo 17 de Atos, Paulo havia feito um rebuliço na cidade de Tessalônica, quando ele pregou o Evangelho, quando ele pregou as boas novas de Jesus Cristo. Dos versículos de 1 a 9, ele passa na cidade de Tessalônica, e um alvoroço acontece por ali. E aí então, fugindo de Tessalônica, sendo perseguido por judeus ali, Paulo chega na cidade de Bereia, prega o Evangelho de novo. Na cidade de Bereia, algumas pessoas são interessadas, acompanham ele, observando nas Escrituras se a pregação dele está de acordo com a Escritura. Mas outros, que vieram de Tessalônica para persegui-lo, o fazem sair de lá também. É aí que Paulo chega em Atenas. Atenas havia sido a capital da arte, da literatura, da filosofia e da religião. Era um dos maiores centros culturais da época. Neste tempo, Atenas já havia perdido um pouco do seu glamour, já tinha sido esquecida um pouco, mas ainda assim era uma cidade muito conhecida e muito orgulhosa, porque muitos dos filósofos haviam deixado um legado ali naquela cidade. E na cidade de Atenas tinham as conhecidas universidades filosóficas, e aí então as pessoas iam para lá, porque subentendia-se que era uma cidade intelectual. As pessoas de lá eram pessoas inteligentes, conhecedoras de diversos assuntos. E a cidade era tomada pelo egoísmo e pela arrogância intelectual, mas também tomada por um panteão de deuses. Era uma cidade idólatra, uma cidade cheia de templos, uma cidade cheia de deuses. E é nesse contexto que Paulo chega em Atenas, ou melhor, é neste contexto que Deus envia Paulo para Atenas com uma missão. A missão de comunicar o Evangelho naquela cidade. A missão de comunicar a palavra de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, a esperança do Evangelho, em meio a um desafio, de forma compreensível, de forma clara e, sem dúvida nenhuma, seria de forma confrontadora. Paulo faria isso na expectativa de que Cristo mudaria vidas e corações, e sem dúvida alguma, por meio de sua vida e por meio da igreja que nasceria ali, Deus transformaria diversos aspectos daquela cidade. Então, aqui neste texto, eu quero ver com vocês sobre qual é a missão da igreja na cidade. Assim como Paulo, e logo depois nós vamos ver quem ele esperava ali, foram para Atenas com uma missão, Deus nos colocou aqui na cidade de Andradas com uma missão. Como é que podemos comunicar o Evangelho aqui na cidade? Da mesma forma, com relevância, de forma compreensível, com clareza, e também de forma confrontadora, porque o Evangelho nos confronta. E o primeiro passo da nossa missão na cidade, que nós vemos aqui neste texto, é que nós devemos conhecer a realidade da cidade. Nós precisamos saber onde é que nós estamos. Nós precisamos conhecer o lugar em que nós estamos. Paulo está em Atenas.
O versículo 15 diz que Paulo estava esperando por 2 irmãos, Silas e Timóteo. E aí o versículo 16 diz que enquanto ele esperava por eles, ele ficou indignado. Por quê? Ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo chega na cidade de Atenas, não como um turista, que ia conhecer os pontos turísticos, ia desfrutar da culinária ateniense, e aí por diante. Não. Paulo não vai a Atenas também como um apático. Essa cidade não tem nada para me oferecer, e eu preciso viver na minha bolha, eu preciso me afastar das pessoas dessa cidade, porque senão eles vão me desviar. Paulo não faz isso. Paulo chega na cidade de Atenas como um cristão que estava em missão, como alguém que tinha de fato um comprometimento com Deus, com a mensagem que ele carregava e com a comunicação, com a proclamação da mensagem que ele carregava. E quando ele chega em Atenas, aqui diz que ele fica indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo tem um olhar sensível para observar a cultura da cidade. Ele tem um olhar sensível para observar todos os aspectos, com certeza a culinária, a música, a poesia e sem dúvida alguma a religião, que era algo vivo naquela cidade. E ao olhar cuidadosamente para a cidade, ele se depara com uma cultura completamente idólatra. Ele vê que havia ali muitos deuses feitos por mãos humanas, muitos templos construídos para adoração a esses deuses. Ele via ali pessoas imersas na idolatria intelectual. Nós somos inteligentes demais, a ciência explica tudo, nós sabemos de tudo. E aí então, diante disso, Paulo fica profundamente indignado. E esta palavra indignado aqui significa profundamente inquieto, profundamente entristecido por causa de tamanha idolatria que ele viu na cidade. Paulo não conseguiu ficar sossegado diante daquilo. Quando Paulo vê que pessoas que foram criados como imagem e semelhança de Deus, que foram criados para adoração a Deus, estão agora depositando sua adoração, sua devoção a outros altares, Paulo fica profundamente inquieto com isso, entristecido, sua alma fica angustiada. E aí, por causa disso, ele dá um passo a mais. Ele se aprofunda no conhecimento da cultura da cidade. Ele começa a intencionalmente se relacionar com algumas áreas da cidade e na cidade, com algumas pessoas, que de fato ele vai conhecer a cultura daquela cidade. E nós vemos aqui que para conhecer a cultura e a realidade de uma cidade, nós precisamos ter um diálogo aberto com a cidade, com as pessoas da cidade. Sim, um diálogo centrado em Jesus, mas nós não podemos nos fechar, porque nós vivemos em uma cidade, em um mundo, mas falando da cidade, nós vivemos em uma cidade de diversidade cultural, religiosa e social. Não tem como nos fecharmos e não nos relacionarmos com aqueles que estão lá fora. Nós devemos fazer isso, mas centrados em Jesus, porque é isso que Paulo fez. Paulo não se fechou no seu mundinho, pelo contrário,
ele percebeu que naquela cidade as pessoas tinham uma necessidade, e não era uma necessidade financeira, física, mas era uma necessidade espiritual. Eles tinham uma necessidade na alma, e isso fez com que ele se abrisse ao diálogo, centrado em Jesus, em meio àquela diversidade cultural e de crenças. É o que os versículos 17 e 18 vão nos mostrar. Por isso, por causa que Paulo havia se indignado com a situação da idolatria daquela cidade, por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Então ele ia para um ambiente bem religioso, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Ele ia para um lugar não religioso. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo ia ao templo, a um lugar religioso, e argumentava, dialogava com os judeus, que eram aqueles que guardavam as leis de Moisés, e argumentavam com os gregos que tinham se convertido ao judaísmo e que também guardavam as leis de Moisés. Sem dúvida alguma, a pregação de Paulo com eles era: a lei é só para ressaltar o nosso pecado. Nós não conseguimos cumprir toda a lei foi cumprida em Jesus, nós devemos crer em Jesus, e aí então conseguiremos cumprir toda a lei, porque Ele cumpriu pela fé no sacrifício de Cristo. Por outro lado, ele ia para as praças da cidade, num lugar não religioso. As praças da cidade eram onde o povo ficava para negociar, para fazer os seus negócios, mas também ficavam ali os filósofos, que ficavam debatendo e argumentando a respeito da vida, da existência humana e de um monte de outras coisas. Eles eram argumentadores, argumentativos. E aí então, com estes, com certeza Paulo ouvia o que eles tinham a dizer. Paulo queria saber como é que eles pensavam, e a partir daí, Paulo anunciava as boas novas de Jesus Cristo. E especificamente, o que era o calcanhar de Aquiles desses filósofos era a doutrina da ressurreição, que de fato nós ressuscitaremos com Cristo, porque Cristo ressuscitou, e nós teremos novos corpos, e ressuscitaremos com Ele em glória, e viveremos com Ele para sempre, em novos corpos, corpos glorificados. Só que eles tinham um problema com isso, porque os filósofos epicureus, eles eram existencialistas e naturalistas, sabe, aqueles assim, relaxa, deixa a vida acontecer, tudo vai acontecer como tem que ser feito, você não precisa fazer nada, só vai lá, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, nós vamos chegar lá, vai estar tudo certo, Deus está no controle, tem uma divindade aí no controle. Eles pensavam que a vida funcionava assim. Os estoicos, eles tinham um pensamento mais espiritualizado. Bom, existe uma divindade que sem dúvida determina as coisas, só que ela não se relaciona com o homem, porque a matéria é suja, é podre, e aí então é impossível ter encarnação, porque a divindade santa e sagrada não ia vir numa matéria podre e suja, imunda, por isso é impossível ressurreição,
porque Deus não está preocupado com o corpo. Ele é espírito, talvez uma energia. A divindade não está preocupada com o corpo. Então, quando Paulo falava da ressurreição, esses homens chamaram ele de tagarela. O que é que esse tagarela está querendo dizer aí, ó? E tagarela não é como nós pensamos, tagarela, aquele que fala muito. Tagarela aqui é um charlatão, alguém que está querendo persuadir as pessoas a acreditarem em alguma coisa. E eles ficam com isso na cabeça: esse cara é um charlatão, ele está falando aqui de coisas abstratas, de coisas impossíveis, impossibilitadas de acontecer. E aí então, Paulo deu outro passo, que também fez com que ele conhecesse a realidade daquela cidade. A partir da sua pregação no templo, para os judeus e gregos tementes a Deus, e a partir da sua pregação na praça, para o povo e para os filósofos, Paulo agora se abre para o confronto. Ele não se fecha para o confronto. Sabe quando parece que a gente precisa viver na defensiva? Paulo não faz isso. É um diálogo aberto. Ninguém vai enfiar nada goela abaixo de ninguém. Só que se nós vamos falar de argumentos, nós precisamos ter os argumentos. E aí então Paulo, estrategicamente, nas estratégias do Espírito, na vida comum ali, no dia a dia de Atenas, se abre para o confronto. E nós precisamos estar abertos para os confrontos, para as curiosidades, para as dúvidas que surgirão como resposta à pregação do Evangelho que nós fazemos ou faremos aqui na cidade de Andradas. Para que conheçamos a realidade da nossa cidade, precisa acontecer uma imersão na cidade, uma vida intencional para que isso aconteça. Foi isso que aconteceu após a pregação de Paulo. Os versículos de 19 a 21 dizem assim: então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está ensinando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão ouvir as últimas novidades. Olha o impacto que a pregação do Evangelho causa numa cidade. Olha o impacto da vida de um cristão aqui, em missão na cidade. Eles levaram Paulo para o Areópago. O Areópago era um lugar onde os pensadores se reuniam para discutir, debater e conhecer novos conceitos. Então se assentavam ali os filósofos, os conhecedores de diversos assuntos, e ali eles apresentavam todos os assuntos, e tinha a primeira fala, depois a réplica, depois a tréplica, igual os debates da política que a gente vê, e aí as conclusões finais. E Paulo é levado para esse lugar, onde os inteligentes, os intelectuais da cidade se reuniam para discutir os assuntos da cidade. Então nós vemos que todos estavam mexidos com o ensino de Paulo, todos estavam mexidos com a pregação do Evangelho acerca da ressurreição, e a cidade não falava em outra coisa. É como se, quando acontece alguma coisa aqui na cidade, como aconteceu essa semana, algumas coisas que aconteceram aí essa semana, as pessoas chegam nos lugares: você viu o que aconteceu? Você ficou sabendo o que aconteceu? Era isso que a pregação do Evangelho estava causando na cidade de Atenas.
O povo não falava em outra coisa. Era a notícia da capa do jornal de Atenas. Tem uma mensagem sendo pregada aí. Tem um ensinamento sendo anunciado aí. É estranho para nós. Nós não sabemos o que é. Mas nós já marcamos a reunião com ele no Areópago. Ele vai lá e nós queremos saber o que é isso. O que ele está trazendo para a nossa cidade. Todos queriam saber o que é que Paulo estava falando. Irmãos, como cristãos aqui na cidade de Andradas, como igreja aqui na cidade, nós precisamos olhar com atenção à nossa volta e perceber quais são os ídolos da nossa cidade. Esse é um desafio, porque nós somos andradenses, nós estamos acostumados com a cultura da nossa cidade. Muita coisa para nós é normal, é comum. Muita coisa para nós passa de longe, passa batido, passa de largo. Mas nós precisamos ter um olhar sensível para identificar os ídolos da nossa cidade. Identificar o que é que as pessoas estão adorando. Onde é que as pessoas estão entregando a sua devoção. Talvez, meus irmãos, e eu posso dizer assim que a maior parte das pessoas nos dias de hoje não estão entregando sua devoção a um ídolo, a uma imagem feita por mãos humanas, dentro de um templo feito por mãos humanas, como nós estamos acostumados a falar sobre idolatria. Mas perceba, irmãos, onde é que as pessoas da cidade dedicam suas vidas? O que é que toma e que rouba a vida das pessoas? Onde é que elas investem todo o seu tempo? Onde é que elas gastam o seu tempo? Onde elas investem os esforços para o conhecimento? O que é que elas querem aprender? Sobre o que e por quê? Onde é que elas colocam o seu dinheiro? E se nós observarmos cuidadosamente as pessoas que estão à nossa volta, estes pontos, nós saberemos quais são os ídolos e os deuses da nossa cidade. E ao olhar para a nossa cidade e perceber que ela está depositando sua adoração em outros altares, em outros lugares, nós não podemos ter outro sentimento. Não tem como nós pensarmos como os epicureus pensavam. Deixa, relaxa. Deus está no controle de tudo. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, Ele vai fazer, vai mudar. E nós não podemos pensar como os estoicos. Eu não posso me envolver com aquela casta, porque vai macular minha santidade. Nós precisamos pensar como Paulo, como crentes, como discípulos. Nós precisamos ficar indignados, profundamente tristes, porque as pessoas da nossa cidade, pessoas que nós amamos, irmãos, familiares nossos, amigos de infância, pessoas que trabalham conosco há anos, estão depositando sua adoração em falsos deuses, estão buscando salvação em quem não tem poder para salvar, porque nós cantamos aqui que é só Cristo que move as montanhas e é só Ele que tem poder para salvar. Nós precisamos ter um olhar cuidadoso, irmãos, e nós precisamos ter esse pesar na alma, Eu sou andradense, mas eu também tenho buscado olhar para a minha cidade, para as pessoas que eu amo, meus conterrâneos, com o amor de Cristo. E nós percebemos, irmãos,
não tem a ver mais com uma imagem que está lá dentro de um templo. Não tem a ver mais com a devoção cega a um templo. Porque hoje, muitos dentro da nossa cidade, talvez muitos de nós, fazemos do nosso corpo um templo, mas não um templo para a habitação do Espírito, mas um templo para a habitação tranquila do nosso ego, do nosso eu, da nossa arrogância. Nos devotamos tanto ao trabalho, tanto. O trabalho é tão importante para nós, irmãos, é tão importante, porque ele move a nossa vida, a economia da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade. Mas nós podemos ser condenados para sempre, trabalhando muito e ganhando muito dinheiro. E as pessoas da nossa cidade estão imergidas nesse contexto. Nós podemos ser condenados para sempre com um corpo belo, não é com esses 115 quilinhos aqui, não, mas com um corpo belo, escultural, com a saúde, em dia, 110 anos viver, não é 40, 30, 20, mas podemos ver pessoas que nós amamos ser condenadas porque estão se devotando a si mesmo, se devotando aos seus próprios prazeres, aos seus próprios amores. E essa devoção não é para a gente olhar e ficar apontando o dedo, olha lá, está vendo? Não. Isso tem que mostrar para nós que as pessoas estão buscando algo que as preencha, algo que tape o vazio do coração delas, algo que responda aos dilemas da vida delas, algo que alivie a dor da alma delas. Elas estão em busca de redenção, estão em busca de salvação. Ninguém faz o que faz e vive como vive, porque a vida está tocando. Não, no final das contas, todos vivem como vivem e fazem o que fazem, porque acham que aquilo vai aliviá-los de alguma forma, de alguma maneira, que aquilo vai supri-los de alguma forma, de alguma maneira. Contudo, meus irmãos, muitos dentre nós e dentro da nossa cidade estão buscando em lugares que não podem lhes entregar nada. É só aquilo mesmo e acabou. Se for o trabalho, pode ser 1.000 por mês, 10.000, 100.000 ou 1 milhão. É só aquilo e nada mais. Se for o excesso de si mesmo, é só o prazer de se autoafirmar e nada mais. Se for a busca por outras religiões, é só a resposta para o que está acontecendo hoje, ou a legitimação para a maneira que eu quero viver, e nada mais. Como é que você tem olhado para a cidade de Andradas, meu irmão e minha irmã? Como é que você tem percebido o grito de socorro da alma daqueles que estão à nossa volta? Seus vizinhos, quando ele quer parar para conversar com você um pouquinho mais, falar um pouco da vida dele, saber um pouco da sua. Talvez ele não está querendo fofocar para o vizinho da casa de baixo, não. Talvez ele está querendo gritar com a alma dele, que ele precisa de alguma coisa que supra o vazio que ele está sentindo. Porque parece que ele enxerga em nós que nós não vivemos vazios dessa forma. Que nós lutamos, trabalhamos, pelejamos, sofremos, choramos, nos entristecemos, mas nós não vivemos vazios desta forma. Como é que você tem olhado para aqueles que estão gritando por salvação, que estão buscando algo que preencha a sua alma? Nós sabemos, irmãos,
Só Deus pode preencher o vazio que há em nós. Só Deus merece a adoração e a glória. E a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Somente Jesus pode alinhar a nossa adoração de novo, colocar a nossa adoração no trilho de novo, colocar as coisas no seu devido lugar de novo. Nós precisamos nos lembrar que o pecado fez isso conosco. Ele tirou a Deus do centro da nossa vida e nos colocou no centro da nossa vida. Então nós não vamos buscar algo que nos tira do centro de novo, que é Deus. Nós vamos querer sempre algo que nos coloque no centro de novo. Nós nos tornamos idólatras por causa do pecado. Passamos a buscar algo que preencha o nosso vazio e alimente as nossas afirmações. Só que nós não podemos viver assim. Nós precisamos identificar as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos, de fato, entregar aquele que pode resolver o problema da alma destas pessoas, assim como resolveu da nossa. Olhe para você. Como é que você foi encontrado? Quais eram os seus ídolos? Quais eram os seus falsos deuses? Quem era o seu objeto de adoração ou o que era? Só Jesus pode tirar de nós esse sentimento de abandono, de vazio, esse sentimento de que estamos incompletos. Só Jesus pode fazer isso por nós. E nós precisamos fazer isso para a nossa cidade. Essa é a nossa missão aqui na cidade. Identificar. Estarmos abertos para o relacionamento e para o diálogo. Se necessário, abrirmos as nossas vidas e darmos os nossos ouvidos aos confrontos, para que possamos então dar o próximo passo na nossa missão na cidade. Em segundo lugar, parte da nossa missão na cidade é estarmos preparados para confrontar os ídolos da cidade e conduzir as pessoas à esperança que há em Jesus Cristo. Então não é só identificar, se relacionar e dialogar. Nós precisamos estar preparados. Pedro disse isso. Vocês precisam estar prontos, preparados, para apresentar a qualquer um a razão da vossa esperança. Por que nós temos esperança em Jesus? Nós precisamos estar prontos para responder a isso e para confrontar os ídolos da cidade. Para isso nós precisamos falar de forma pessoal às pessoas da cidade. Paulo faz isso. Ele não age de forma apática. Versículo 22 ele diz, Lucas diz: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo fala diretamente a cada um daqueles que estavam ali. Ele dá o endereço, né? Ele dá a nomenclatura: atenienses, povo de Atenas, povo de Andradas. E ele ressalta um aspecto que era muito latente ali. Eu percebi que vocês são religiosos. Eu identifiquei que vocês são pessoas que estão buscando algo que ligue vocês ao transcendente, que estão em busca de algo que ligue vocês ao divino, que faça essa ponte. Percebi que vocês sabem que existe uma divindade, só que vocês não sabem como chegar até lá, parece, né? Percebi que vocês são religiosos. Tem muitos templos na cidade, tem muitos deuses feitos por mãos humanas na cidade.
Sem dúvida alguma, essa pessoalidade de Paulo com os atenienses falou ao coração deles, falou na linguagem deles, falou de algo que eles são e que eles viviam. Então falou ao coração deles e chamou a atenção daquelas pessoas. E aí então, Paulo buscou um ponto de contato com eles. Paulo quer aprofundar a conversa agora. Bom, eu já ganhei a atenção deles, porque eles perceberam que eu não estou aqui querendo desconstruir ou desfazer quem eles são. Eu estou aqui percebendo quem eles são. Mas Paulo agora passa para um passo importante da conversa, do diálogo, o confronto. Agora, Paulo vai confrontar as crenças dos atenienses. Como parte da nossa missão, meus irmãos, nós precisamos confrontar os pensamentos descrentes. Nós precisamos confrontar os ídolos da nossa cidade. Como? Com arrogância, com orgulho, ensoberbecidos? Não. Com humildade, com clareza, de forma compreensível e regados de esperança. Nós precisamos ir às pessoas. Nós precisamos falar a elas. Mas nós precisamos fazer isso com os corações humildes, reconhecendo que nós também estávamos no mesmo lugar que eles, noutros tempos. E aí, Paulo começa o confronto. Ele faz isso de forma respeitosa, mas isso acontece de forma confrontadora. Paulo começa dizendo ali no versículo 23, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Primeira coisa que aqueles homens ouviram: os deuses que vocês adoram não são deuses, são objetos de culto. Paulo confronta a crença daquele povo. Ele não fala como um maior, como um superior, mas ele vai argumentar com base no alicerce sólido que ele tem no Evangelho. Ele fala para aquelas pessoas que eles adoram objetos de culto. Paulo está querendo ajudá-los a enxergar que não faz sentido algum devotar adoração a tudo aquilo que eles devotavam. Paulo está querendo ajudar esse povo a pensar: meus irmãos, vocês adoram objetos de culto, vocês devotam suas vidas, a adoração de vocês a objetos de culto. E depois de confrontar a crença deles, Paulo confronta agora a arrogância intelectual dos filósofos, porque ele continua dizendo: eu estava andando ali pela cidade e eu até encontrei um altar com esta inscrição. Que inscrição? Ao Deus desconhecido. E ele continua: ora, vocês adoram, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É como se Paulo estivesse dizendo aos intelectuais de Atenas, que estavam ali no Areópago: olha, vocês são os donos do conhecimento, vocês são os filósofos que explicam tudo, como é que vocês não conhecem quem que vocês adoram? Como é que vocês não sabem a quem vocês devotam a vida, a alma de vocês? Já que vocês conhecem todos os argumentos, já que vocês argumentam sobre tudo, vocês explicam tudo, por que vocês não conhecem quem que vocês adoram? E aí ele vai dizer: olha, vocês não conhecem a quem vocês adoram, mas eu conheço a quem eu adoro. E o Deus a quem eu adoro, eu anuncio a vocês agora. Paulo começou a instigar aqueles homens, mulheres que estavam ali, a pensar a partir dos seus argumentos. Ele tinha a intenção, de fato, de trazer argumentos sólidos, porque
com filósofos você precisava debater mesmo, discutir de forma ordeira, mas ele apresentaria argumentos e você apresentaria seus argumentos. Ele apresentaria argumentos e você apresentaria seus argumentos. E aí então Paulo tem intenção de apresentar a eles argumentos que poderiam ser comprovados, e não argumentos hipotéticos, como eles estavam acostumados. E aí então Paulo começa a dizer o seguinte, é como se Paulo dissesse o seguinte: olha, diferente dos ídolos de vocês, a partir do versículo 24, e eu estou parafraseando aqui, diferente dos ídolos de vocês que precisaram ser construídos por mãos humanas, o Deus único e verdadeiro que eu estou apresentando a vocês, criou o mundo e tudo o que nele há. Ele não foi criado. Além disso, ele governa sobre todas as coisas. Ele não precisa de um santuário, ele não precisa de um templo construído pelas mãos humanas, como os deuses de vocês, como os ídolos de vocês, porque ele é ilimitado. Ele é imensuravelmente maior do que a mente humana pode compreender e pode imaginar. Ele age de inúmeras formas, ele está em todos os lugares da existência são templo do nosso Deus. Paulo continua no versículo 25, diferente dos ídolos de vocês, que precisam de sacrifícios, Deus não precisa de nada que venha dos homens, tudo é dele, e aos homens ele dá todas as coisas, inclusive ele dá a vida e o alimento que todos comem, todas as coisas que vêm às mãos humanas, é Deus quem dá. Ele continua, diferente dos ídolos de Atenas, que se submetem às ordens e às petições de vocês, no versículo 26, ele quer dizer: Deus não é o nosso escravo, ele não se submete às nossas ordens, pelo contrário, é ele quem dá as ordens, ele é soberano, todas as coisas nos céus e na terra estão debaixo da sua poderosa mão, ele criou tudo e domina sobre tudo, inclusive a quem ele criou, as pessoas que ele criou, ele determinou de antemão que vivessem onde vivem. E por que vivem? E aí ele continua de novo. Versículo 27, diferente dos ídolos de vocês, que desejam estar cada vez mais distantes de vocês, Deus nos fez para andarmos com ele. O nosso Deus é um Deus relacional, ele nos fez para que nós o buscássemos, e mesmo perdidos por causa do pecado, tateando, tentando encontrá-lo, mesmo sem saber onde buscá-lo, ele não é um Deus que está longe, ele não está tão longe de nós assim, nós podemos encontrá-lo. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que se revela, ele é um Deus que se relaciona com a sua criação, especialmente com o seu povo. E aí no versículo 28, Paulo encerra o argumento dele teológico, falando a respeito da centralidade de Deus, do poder criador de Deus, do poder e domínio soberano de Deus, da forma única de Deus existir eternamente. Paulo encerra fazendo uma ponte com alguns filósofos, poetas daquela época, e ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo está usando uma fala dos gregos para deixar claro para aqueles ouvintes que, ao conhecerem o único e verdadeiro Deus, eles deveriam aplicar aquelas convicções ou aquelas falas de que a fonte da vida e da condução da vida humana
era Deus. E aí, depois que Paulo confronta os ídolos da cidade, ele quer mostrar para eles que há esperança. Bom, vocês foram confrontados na idolatria, nos deuses e nos templos. Eu rebati o conhecimento, eu acho que a pintura de conhecimento, que não é tão conhecimento assim, vocês não conhecem o mais importante, conhecem tudo, mas não conhecem o Deus que vocês adoram. Só que eu quero apresentar para vocês esperança, porque há esperança para pessoas como vocês. E aí então, Paulo conduz os atenienses a Jesus. E mesmo que nós tenhamos que confrontar os pensamentos da nossa cultura, os ídolos da nossa cultura, nós não podemos nos esquecer que a nossa missão principal é encher as pessoas da nossa cidade com a esperança que há em Jesus Cristo, com a esperança do Evangelho. Paulo faz isso, dizendo que agora, diante deste Deus, Criador, soberano, condutor de tudo e todos, não fazia sentido viver naquela idolatria. Ele fala no versículo 29, assim, visto que somos descendência de Deus, desse Deus que eu apresentei a vocês, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Paulo mostra que há esperança para os atenienses, que haviam vivido na idolatria até aqueles tempos. Não faz sentido viver assim. Pense, vocês são inteligentes demais, cara. Vocês conhecem muita coisa. Não faz sentido viver assim. Há esperança para vocês. E aí no versículo 30, ele diz, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Paulo está dizendo que Deus havia sido misericordioso com aquele povo até aquele momento. Deus não tinha derramado sobre eles a sua ira santa. Deus não tinha derramado sobre eles a sua ira justa contra a idolatria. Deus tinha sido misericordioso com eles até aquele momento. Mas agora que eles conhecem o verdadeiro Deus, eles são chamados pessoalmente ao arrependimento. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. Eles precisam abandonar a idolatria. Eles precisam abandonar os seus falsos deuses. Eles precisam abandonar os seus cultos pagãos. E eles precisam depositar a sua fé no único e verdadeiro Deus da existência humana, o Rei do universo, o Criador de tudo e de todos. Eles precisam devotar-se ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Por quê? Ele continua dizendo o motivo desse chamado, a urgência desse chamado. Versículo 31, pois, aí aqui, um aspas meu, né? Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Quem é este homem? Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo está falando para eles agora, olha, se arrependam da idolatria, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos cultos pagãos, voltem-se para Deus. Deus vai julgar o mundo, e Ele já tem um tempo estabelecido para isso, e Ele fará isso por meio do homem que Ele enviou, o seu Filho Jesus, que morreu no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, que está reinando e reinará para sempre, e Ele vai julgar o mundo com justiça, e todos os que não se arrependerem e seguirem adorando os seus ídolos neste mundo, serão condenados juntamente com eles.
Se arrependam. Se arrependam antes que ele venha julgar o mundo. Esta era a mensagem de Paulo. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar para anunciar a mensagem do Evangelho para a nossa cultura. Se necessário, confrontar os deuses da nossa cultura, os ídolos da nossa cidade. Porque se nós amamos as pessoas da nossa cidade e as vemos mergulhadas na falsa adoração, e se cremos que há somente um Deus verdadeiro e somente um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, nós precisamos pregar a Cristo e este crucificado para as pessoas da cidade de Andradas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se nós não pregarmos, se nós não proclamarmos, se nós não anunciarmos esta mensagem de redenção, a única mensagem de redenção? A fé não vem por ver a nossa vida, a fé não vem por conhecer um cristão, a fé não vem por entrar dentro da igreja, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus, e nós somos os arautos, os comunicadores, os proclamadores que Deus enviou em missão aqui na cidade. Deus enviou Paulo para Atenas, Deus enviou Timóteo para Éfeso, e Deus enviou a mim e a vocês para Andradas. Nós estamos aqui com a missão de proclamar o Evangelho do Reino, com a missão de anunciar a boa nova de salvação. As almas estão clamando lá fora, estão gritando por socorro e salvação, e nós temos a mensagem, e nós fomos incumbidos da responsabilidade e da missão de anunciá-la. Nós precisamos anunciar esta mensagem, nós estamos aqui com essa missão, essa é a nossa missão principal. Vai acontecer, meus irmãos, de forma respeitosa, vai acontecer de forma ordeira, ou não, às vezes vai virar um rebuliço, Deus é quem sabe, mas precisa acontecer a proclamação da mensagem do Evangelho. As pessoas precisam ouvir que elas não estão abandonadas, que Deus não está distante delas. Deus enviou o seu Filho para que elas o conhecessem. Deus enviou o seu Filho não só à terra, mas à cruz, para que os seus pecados fossem perdoados. E Ele não só veio à terra e à cruz, mas está nos céus, assentado à direita de Deus, reinando para todo sempre, para que possamos viver com Ele para sempre. Nós não podemos ser egoístas, irmãos. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos a pedra preciosa de Deus, não. Nós somos agraciados, porque homens e mulheres pecadores como nós foram amados e muito amados e perdoados para sempre. Nós precisamos anunciar isso a todos da nossa cidade, todos os nossos amigos. Ah, mas ele não quer acreditar, não tem problema, eu anuncio. Ah, mas ele me acha chato, não tem problema, talvez eu vou ser um tagarela para ele, mas eu anuncio, porque me importa que ele saiba da realidade da eternidade, que ele saiba que há um Deus no céu o chamando para a vida eterna, do que ele bata nas minhas costas e pense que eu sou o cara mais gente boa de Andradas, e no final da história caminhemos para eternidades distintas. A mensagem do Evangelho não diz respeito ao que vivemos aqui somente, mas ao que viveremos eternamente, irmãos. Como é que nós viveremos eternamente? Por isso eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. A todos os que você sabe que ainda não conhecem a Jesus. Tem muitas pessoas à nossa volta
clamando por socorro. Tem muitas almas ao nosso redor precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Fale com respeito, fale com amor, fale para a salvação daqueles que vão te ouvir. Mas fale, não fique calado, fale desse amor, fale dessa graça, fale dessa glória. Aqui é a nossa missão. Apresente a Jesus para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola, para o seu amigo. Apresente a Jesus a eles. Mostre a eles que não vale a pena seguir os deuses deste mundo, que não vale a pena depositar a esperança naquilo que é volátil, naquilo que é efêmero, passageiro. Não vale a pena. Chame-os ao arrependimento, chame-os à fé em Jesus Cristo, encha o coração deles de esperança, a esperança para nós hoje e eternamente. Nós não precisamos viver vazios hoje, e nós não precisamos viver o resto de nossas vidas vazios. Nós podemos ser cheios do Deus e do Cristo que está sendo pregado aqui hoje. A nossa cidade pode ser cheia dele, e nós podemos viver para sempre. Imagine, irmãos, aqui imagine mesmo, mas encontrar muitos andradenses na eternidade com Deus, e saber que a mensagem que você pregou não voltou vazia, e saber que o evangelho que nós, como igreja na cidade, anunciamos, foi um instrumento para a salvação daquelas pessoas. Essa é a nossa missão, irmãos. Paulo encerra falando do resultado dessa missão. Versículos de 32 a 34, na verdade, quem narra essa história é Lucas. Lucas encerra o capítulo 17, mostrando que existem 3 resultados diante da pregação do Evangelho. Primeiro, a rejeição. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. A maioria dos ouvintes de Paulo rejeitaram a mensagem, ridicularizaram a mensagem do Evangelho, principalmente a mensagem a respeito da ressurreição. Por isso, irmãos, estejamos cientes também, nós não podemos ser sensacionalistas. Temos uma missão e devemos cumpri-la. Contudo, essa mensagem não é popular para as pessoas da cidade. Nós seremos rejeitados também. A mensagem também será rejeitada. Nós não seremos os mocinhos bonzinhos da cultura. Talvez muitos vão olhar para nós e pensar: olha, eles são os vilões. Eles estão anunciando uma mensagem muito dura, muito difícil. Nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser zombados, nós vamos ser escarnecidos por causa da mensagem do Evangelho. Mas o sucesso da missão da igreja não está ligado à quantidade de respostas positivas que teremos. Muito pelo contrário, ela está ligada à fidelidade de como nós cumprimos a missão. Ainda que adequemos a estrutura, que conheçamos a cidade, os pensamentos da cidade, que tentemos trazer a mensagem de forma mais clara para as pessoas, sem dúvida alguma, nós não negociaremos o seu conteúdo. Por isso, siga firme, não desanime quando for rejeitado. Se lembre, houve rejeição também para o apóstolo Paulo. Antes do apóstolo Paulo, houve rejeição para Cristo. Houve rejeição. Mas a segunda resposta é o adiamento da decisão, ou a curiosidade e o interesse. Então, à medida que uns zombaram deles, outros disseram: a esse respeito
nós o ouviremos outra vez. Então, outro grupo dos ouvintes de Paulo deixaram para tomar a maior decisão da vida deles no outro dia. Quem sabe no outro dia eu estou melhor. Você pega eu num dia bom. Aí, talvez dê certo. Vou te ouvir depois. Acho que vai ficar melhor assim. Então, irmãos, apesar da curiosidade do povo, eles não tomaram a decisão que daria a eles a vida eterna. Não é a decisão de qual relógio eu vou comprar, ou a cor da camisa que eu vou comprar, ou qual é o pneu que eu vou comprar para o meu carro. Não, é a decisão da vida eterna, com ou sem Deus. E aí, irmãos, quantas pessoas que podem ter ouvido o Evangelho ontem, e que hoje estão pensando, acho que eu vou deixar para depois, acho que outro momento eu penso sobre isso, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu estudo demais, já tenho preocupação demais, depois eu penso sobre isso. Só que não se esqueça que o depois é subjetivo para nós. Para Deus é determinado, para nós é subjetivo. Eu não sei se depois, daqui a 1 segundo eu estou vivo. Daqui a 1 minuto, 5, 10 minutos, 1 semana, 1 ano. Eu não sei o que será do meu depois. Nós precisamos fazer as pessoas pensarem nisso. E talvez entre nós há pessoas que estão ainda pensando, depois eu vejo. Não deixe para depois. Se você está ouvindo a mensagem do Evangelho hoje, se você está percebendo que Deus está te chamando para a salvação, para abandonar os falsos deuses, creia hoje nele, creia hoje nesta mensagem. A indecisão cai na casa da rejeição. Mas houve uma terceira resposta. Versos 33 e 34 dizem que com isso Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles Dionísio, membro do Areópago, estava lá julgando Paulo, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então vejam bem que a mensagem do Evangelho, ela cumpre o seu propósito de diversas formas. Rejeição, uma rejeição mais polida, mas salvação. Deus salva por meio da mensagem do Evangelho. Aquele homem provavelmente ouviu, seu coração queimou, e ele disse: é isso, fez sentido, está explicado, eu consegui explicar a respeito de tudo, agora eu sei a quem eu adoro. A minha vida é tua, Senhor, o Criador do universo. A minha vida está nas tuas mãos, ó Deus soberano. A minha alma está descansada nos teus braços para o dia do julgamento, porque eu viverei para sempre com o Senhor. Aquele homem, aquela mulher e aqueles outros foram alimentados com a esperança. E nós vamos ter essas experiências também aqui na cidade, irmãos. Muitos vão ouvir a nossa pregação, vão rejeitar, outros vão deixar para depois, mas outros vão dizer: faz sentido, é isso mesmo que eu precisava. A minha alma está completa, eu não preciso buscar mais lá fora, eu não preciso buscar outro Deus, o dinheiro não me supre mais, eu não busco mais no esculpimento do meu corpo, eu não busco mais numa vida devassa, na pornografia, eu não preciso mais disso. Jesus preencheu o meu vazio, agora faz sentido para mim. Ele é o meu rei, Ele é o Deus do universo e da existência humana. Nós teremos essas experiências quando cumprirmos a nossa missão. Preguemos o Evangelho, irmãos. A boa notícia está em nós, nós precisamos anunciá-la.
Será que nós temos nos importado com as pessoas da nossa cidade, ao ponto de confrontá-las com o Evangelho, por amor às suas almas? Será que nós temos amado de verdade ou só de palavras, fazendo a política da boa vizinhança? Nós não vamos ser politicamente corretos, irmãos. Não tem como. O Evangelho não é politicamente correto. Nós não vamos poder pensar, deixa ele lá quietinho, porque todos os caminhos levam a Deus. No final das contas, nós nos encontraremos lá. Não. Se não for por meio de Cristo, se não for por meio do Cristo crucificado, ressurreto e elevado aos céus, não há salvação. Não há salvação. Nós precisamos ter esse senso de urgência e anunciar esta mensagem para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa missão na cidade, irmãos. Cumpramos ela com alegria e para a glória de Deus.